Quais são os atributos que um CMO da atualidade precisa ter? É sobre isso que nós vamos falar hoje no nosso NPcast. E nós vamos envolver aqui inteligência artificial, compliance, regulação, design, criatividade e uma série de outras coisas com o nosso CMO global, Saulo Medeiros, meu amigo, mais uma vez. Muito bem-vindo e obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Mairink, e agradeço também a nossa belíssima audiência, sempre com comentários construtivos. Obrigado por todo o feedback que temos recebido e vamos gravar cada vez mais, botar lenha nessa fogueira hoje, porque o papel de CMO tem se transformado, principalmente com tecnologias, tendências, e a gente trouxe aqui alguns números, algumas ideias importantes dentro do que a gente tem visto tem funcionado ao redor do mundo. Muito bom. Então, por onde a gente começa, Saulo? Cara, é importante todo diretor de marketing hoje perceber que ele se encontra num ambiente bem diferente do passado. O marketing tomou proporções gigantescas. E hoje todas as informações de marketing são usadas para alimentar vários departamentos, né? Isso é inegável. Até pesquisa de mercado, produtos são criados através de informações que vêm do marketing praticamente. Então, essa interconexão e essa valorização do profissional de marketing, né, para a inteligência da empresa, ela transformou muita coisa e ela trouxe essa conexão com outros departamentos. E é disso que a gente vai falar aqui agora. Do ponto de vista de branding, né, existe uma evolução no brand management, né, em relação ao papel do CMO. E se você olhar os números, né, indicam para a gente que conteúdos gerados por inteligência artificial, anúncios gerados por inteligência artificial, todos esses têm sido promovidos pelo marketing, mas isso tem um impacto no business. Não adianta nada hoje um CMO sair simplesmente usando essas ferramentas à revelia. Então, mas ele não pode deixar de usar. Então, qual que é o grande papel desse CMO? É de harmonizador. Hoje é um cara que precisa de ter criatividade, um cara ou uma mulher, né? Um homem ou uma mulher que vai precisar de ter essa habilidade de harmonização. Então, ele vai precisar de entender quais são os impactos positivos ou negativos de certas ações que ele vai fazer. E a nossa intenção hoje é, partindo dessas capacidades, né? Vamos dizer assim, dessas características, os CMOs serem capazes de criarem campanhas com um ROI altíssimo de sucesso, né? A gente tem campanhas aí que são ícones, né, do marketing. Haja visto Brastemp, haja visto algumas marcas relacionadas com cerveja, bebidas, são altamente lembradas, né? Justamente por causa de todos esses elementos. E agora não está tão distante para pequenas marcas fazerem campanhas altamente impactantes, tá? E, ao mesmo tempo, as grandes marcas têm esse potencial e esse dever de conseguir fazer isso também. Então, é isso que a gente quer discutir. Boa. Então, nós vamos entrar aqui em 8 pilares relacionados a esse comportamento do CMO. Então, nós vamos falar de tecnologia, inteligência artificial, nós vamos falar de recrutamento, isso é fantástico, tem muito a ver com as mudanças que a gente vem observando. Nós vamos falar de comportamento do consumidor, terceiro item, criatividade e design, influência, compliance e regulação, atenção sobre isso, análise de dados para tomada de decisão e, por fim, a questão da estratégia. Então, vamos lá, Saulo, começando com a questão da tecnologia e inteligência artificial. O que você tem para falar para a gente com relação a esses novos atributos do CMO? Não podia ser diferente, né? Esse é o assunto mais trending topics hoje e
quem está aproveitando as capacidades da inteligência artificial realmente está saindo na frente. Mas tem dados que mostram que falam sobre isso. As empresas que adaptam, né, de forma consciente a inteligência artificial têm a tendência de dobrar o seu cash flow até 2030. Uau. Ok? E isso mostra... se você pega esse dado numa perspectiva, você pensa o seguinte, Marink, quais são as empresas que realmente podem absorver 100% da inteligência artificial? Você acha que são os gigantes hoje em dia? Porque tem uma barreira imensa com compliance. Exato. Né? Então, eu vejo a tecnologia, a inteligência artificial hoje, como um grande força e uma ameaça também para grandes empresas estabelecidas, justamente pela velocidade de absorção e de uso dessa ferramenta, enquanto os novos entrantes ou até concorrentes, talvez um pouco menores, têm um pouco mais de agilidade. Muito interessante isso, porque pensa uma multinacional, pensa um banco cheio de regulamentações, compliance, etc. E existem muitas multinacionais. Quando você vai entender a dinâmica dessas multinacionais, por exemplo, elas operam no Brasil e elas são muito departamentalizadas, né? Às vezes você tem um CMO que cuida de uma categoria, um outro CMO que cuida de outra categoria, e eles têm verbas separadas, têm estratégias diferentes. Claro, obviamente tudo precisa estar alinhado ali com a premissa principal do que a empresa precisa atingir. Mas a mudança, muitas vezes, ela vai ser muito mais lenta, como você está dizendo, numa multinacional, por conta dessa departamentalização, né? Exatamente. A burocracia, a mudança é um pouco mais lenta, né? A diferença de um gigante, um elefante se movendo em comparação a um ratinho, né? Mas e aí? Então, como fazer até nesses casos e outros exemplos também de empresas em que os CMOs estão conseguindo se adaptar a isso? Perfeito. A minha sugestão, né, não é só minha, os grandes departamentos de pesquisa, aí, como McKinsey, Deloitte, eles têm recomendado o seguinte: a primeira coisa para uma inteligência artificial te entregar o máximo de resultados possíveis é você conseguir saber onde estão suas bases de dados. Então, hoje, tudo na empresa virou uma fonte de informação e você conseguir segmentar e entender o objetivo de cada uma daquelas informações é essencial. A segunda coisa, a recomendação é tomar cuidado de expor informações sensíveis em plataformas públicas, tipo ChatGPT, etc. Então, com relação a isso, os modelos mais avançados são esses, é inegável, a não ser quando você tem inteligência proprietária. E aí, a sugestão básica é o seguinte: defina quais são os limites do que você pode ou não colocar dentro da inteligência artificial para você ter insights, mas também comece um projeto de você ter um modelo de inteligência artificial próprio, privado, que só a sua empresa consegue acessar. E isso vai te proteger e vai te dar velocidade. Porque ao invés de você estar usando só o ChatGPT, versão paga ou qualquer outro do tipo, você pode ter internamente um modelo que vai fazer quase praticamente todas as funções de um ChatGPT, mas ele vai ser proprietário. Então, essas três coisas, se você ainda não consegue ter um modelo próprio, né, que não é tão difícil assim, para falar a verdade, você precisa de um guideline, né? Um guia de referência para o seu time explorar isso, ok? Então, eu acho que essa é a coisa mais importante de inteligência artificial. E só um exemplo bem prático, acho que a maioria das pessoas conhece esse exemplo, mas a Netflix escolheu uma função pequena dentro do seu app inteiro para testar as capacidades da inteligência artificial. E foi o algoritmo de recomendações de vídeos. Depois que você finalizava um vídeo, aparece lá a recomendação. E aí, ao fazer isso, ela viu 19% de aumento na receita e na retenção dos clientes.
né? Basicamente, um modelo de assinatura, a sua maior preocupação é retenção. Claro que aquisição importa, mas retenção fala mais alto. Então, você vê a importância de uma empresa, de uma grande empresa, escolher os projetos certos para usar a inteligência artificial, que seria talvez uma quarta recomendação, né? Escolha os momentos de interação com o seu cliente, né? Nessa jornada de compra ou na jornada de retenção, para apostar e para ver os resultados, quais são os impactos da inteligência artificial dentro da empresa. E o marketing pode puxar esse plano, tá? Boa. Então, parte prática, meu caro. Action plan. O que fazer, como fazer nesse caso? Então, busque suas fontes de dados, ok? Exemplos de fontes de dados. Seu Google Analytics, os seus comentários nos seus blogs, comentários nas redes sociais, respostas nos e-mails, suas ferramentas de marketing tipo HubSpot ou RD Station, ali tem muitos dados, ok? E também use fontes agregadas, que não sejam só suas. Então, por exemplo, fóruns são uma boa fonte de dados, dá para você extrair muita coisa dali. Social media de outros concorrentes, etc. Tá? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, defina uma regra e um guia de compliance para o seu time, ok? Para todo mundo estar alinhado com isso. Lembrando, você é o CMO, você tem uma dezena de pessoas embaixo de você, mas todos eles têm que estar em sintonia com esse trabalho. Sim. Muitas vezes não vai ser você imputando dados, vai ser o seu time, mas você vai receber aquele resultado. Então, ter esse guia é fundamental. E por último, se você não consegue usar o ChatGPT abertamente, etc., se a sua empresa não permite, use modelos internos, treine esses modelos com os seus dados e escolha uma parte do negócio que tem impacto potencial muito grande e faça esse pitch aí para a sua diretoria e avance. O seu valor como CMO vai aumentar bastante se você tiver essa característica. Muito bom. Isso que você comentou sobre essa análise de comentários, fóruns e etc., isso é muito interessante, porque se você cria ali um ambiente proprietário, como você estava dizendo, você pode imputar aquilo tudo e, inclusive, pedir para a ferramenta te dar alguns insights com relação a tudo que tem sido falado, né? Então, mas, obviamente, como você disse, desde que seja proprietário, porque senão a gente vai colocar informações ali que não são devidas. E não é nenhum aspecto, porque algumas pessoas comentam comigo, falam, poxa, então, qual é a lógica de se usar a inteligência artificial uma vez que, eu não posso ali falar o que eu quero ou colocar as informações. Não, se você está usando informações que são sensíveis da empresa, não faça isso de jeito nenhum, né? Então, é muito importante que você tenha essa questão proprietária para você poder trabalhar. E é muito a questão da liderança ensinar as pessoas, né? É uma questão de treinamento sobre as boas práticas, não é uma questão de controle, é uma questão de gestão, né? Para que se conservem aí aqueles dados que são sensíveis da empresa, né? Então, partindo agora para o segundo tópico, recrutamento e retenção de talentos. Como um CMO precisa estar adaptado com relação a isso? Afinal de contas, né, meu caro, o que as pessoas têm falado de turnover? Nem os CMOs, vamos lá, vamos dar a real aqui, né? Nem os CMOs estão ficando tanto tempo nas empresas. Alguns ficam menos de 1 ano e meio, 2 anos, e isso impacta bastante na estratégia do dia a dia, quanto mais a equipe dessas CMOs e desses CMOs. Então, vamos lá, fala um pouco para a gente com relação a isso. Olha, nesse ponto a gente está passando uma verdadeira revolução no recrutamento. Não somente do ponto de vista de quem está contratando, ok? Recentemente aconteceu uma coisa muito interessante. A gente tem dezenas de vagas abertas, inclusive se você quiser trabalhar conosco, visite o nosso site, página de carreiras. Temos o maior prazer em recebê-lo, mas preste atenção em uma coisa. Mairink,
Recentemente, a gente tinha uma vaga para marketing enterprise, né? Então, pessoas focadas em campanhas voltadas para grandes empresas e etc, etc. Isso para uma escala global. No global, um fato real no nosso marketing, ok? Sim. E, cara, você não tem ideia do tanto de respostas. Claro, a gente tem um teste, né, preliminar antes da entrevista, etc. Você não tem ideia do tanto de respostas que nós recebemos de pessoas usando o chat GPT para responder os testes. Mentira, cara. Por Deus. Então, é assim, é uma coisa bem revolucionária mesmo, bem desafiadora, porque a olhos nus, né, às vezes fica difícil você identificar uma resposta de inteligência artificial. Uhum. Mas, se você é um heavy user dessa tecnologia, você consegue perceber uma estrutura, às vezes, para aquela resposta que tem uma tendência grande de ser vinda de inteligência artificial. Sim. Então, eu queria só dar um alerta aqui para os profissionais que estão em busca, né, de vagas e de oportunidades, que os recrutadores, eles estão cientes de que a inteligência artificial está sendo usada o tempo inteiro. Mas então, assim, evite usar a inteligência artificial num processo seletivo, cara. Porque, de fato, isso mais depõe contra você do que ao seu favor. E agora, falando de recrutamento, né, e retenção, isso tem muito a ver com cultura. E eu acho, no ponto de vista, baseado na minha experiência, tá, cara? Isso não é uma regra, mas eu tenho visto que tem funcionado pra gente. Muitas vezes, muitos processos seletivos, a gente tem o momento final, alguns candidatos muito pareados. Uhum. Ok? Uhum. Então, vamos pegar o exemplo dessa vaga mesmo, né, para o marketing global. Chegamos na fase final com 3 candidatos. E aí, cara, um elemento crucial, é óbvio que a qualidade técnica importa, todos esses itens foram avaliados, mas no final a gente tinha que fazer uma escolha. E uma característica importantíssima que os profissionais precisam de ter na hora que eles estão procurando se recolocarem é não somente ter um currículo interessante, mas eles demonstrarem interessados em ser essa pessoa escolhida. Então, no final, a gente realmente escolheu a pessoa que estava mais interessada naquela vaga e que demonstrava a maior vontade de fazer acontecer. Entendeu? Então, Sim. assim, entenda que a oportunidade de capacitação, hoje em dia, ela está cada vez mais democratizada, Marinho. Que hoje, se você quiser, você entra no Coursera, no Udemy, até em Stanford, Harvard, divulga vários cursos gratuitos. Uhum. E você pega simplesmente uma certificação, né, com certificado mesmo. Então, essa democratização do treinamento faz com que os candidatos fiquem bastante nivelados, ok? Uhum. Mas, e aí vem toda essa parte secundária, né, vamos dizer assim, de soft skills, que vem sendo cada vez mais importantes, o seu interesse por aquilo também. E isso vem a uma combinação de fatores para a contratação. Agora, vamos falar de retenção. Muitas vezes a retenção não depende só de você, como CMO. A empresa precisa de oferecer um pacote de oportunidades boa, benefícios, um modelo de trabalho que seja viável, né, para as pessoas. Mas eu queria colocar um item muito importante na retenção. Primeiro, na verdade, são 2, é a combinação desses 2 itens. A primeira coisa para a retenção de um profissional tem a ver com a quantidade de aprendizado que ele está tendo naquela oportunidade. Então, enquanto você está aprendendo, aquilo ali faz sentido para você. Você está ganhando um tesouro ali que não é financeiro, mas isso traz experiências
para você para o futuro que pode te trazer mais oportunidades. Ou seja, você está adquirindo algo, beleza? Você está sendo recompensado de alguma forma, ok? E a segunda, com certeza, é a compensação financeira. Então, eu digo para as pessoas o seguinte, se você não está aprendendo nada de novo e não está sendo compensado o suficiente quanto você gostaria, está na hora de você buscar uma outra oportunidade. E para as empresas que querem reter os talentos, se aquela pessoa, se você sente que ela está buscando uma outra oportunidade, etc., busque desafios para essa pessoa. Dê desafios para ela. Às vezes falta isso para que ela continue numa rota de aprendizado e, óbvio, reveja aí o pacote, né, de remuneração e benefícios que você pode oferecer. Às vezes um benefício não é nem um aumento, um bônus no final do ano, mas às vezes é você ter a flexibilidade de folgar numa sexta-feira por mês, né? Isso é algo negociável dentro de um time, não necessariamente depende só do RH, né? Então são coisas, né? Entenda seu time, busque ser justamente um CMO empático. Acho que essa é uma coisa. Se coloque no lugar do outro e busque essas duas características. A compensação dessa pessoa tá legal, beleza. Ela tá num ciclo contínuo de aprendizado, beleza. Então sua taxa de retenção é altíssima. Muito bom. Cara, deixa eu voltar aqui rapidamente na questão do recrutamento e alinhar um pouco aqui com relação à inteligência artificial, né? Você citou o exemplo, falou da marca Brastemp aí. Então vamos lá, vamos supor, por exemplo, a Patrícia Pessoa, CMO da Whirlpool, ela tem um time gigantesco de marketing, beleza? E assim como você fez essa aplicação para essa vaga, eu imagino que eles também recebem milhares e milhares de currículos ou perfil de LinkedIn, whatever. E aí, como o CMO pode trabalhar junto com o RH numa grande escala de perfis que eles recebem para contratação? Como que você pode usar a inteligência artificial ao seu favor para lidar com essa quantidade de volume nessas grandes empresas? Excelente pergunta. E a inteligência artificial, ela tem capacidade de produzir resultados incríveis, principalmente no topo do funil desse funil de contratação, ok? O grande cuidado que as empresas precisam de ter em relação a isso é para que a inteligência artificial não seja preconceituosa. Então, tem um caso clássico de uma grande empresa, que eu não vou citar o nome, mas que o algoritmo da inteligência artificial começou a selecionar os currículos, e porque ele viu que tinha uma tendência naquele nível de ter mais homens, ele começou a excluir as mulheres. Nossa. Então isso é altamente perigoso, preconceituoso. Então, para que você tenha um modelo de inteligência artificial para te ajudar nesse momento, você precisa de dar os inputs corretos. Você precisa de reforçar pontos que ele não pode levar em consideração na hora de fazer essa seleção. Então, não ter discriminação de gênero, essas coisas. Às vezes, por exemplo, se você analisar só a experiência, a inteligência artificial vai procurar elementos que ela pode usar para justamente ordenar qual é a prioridade, né, dos currículos. Então, às vezes, tem uma pessoa que tem uma experiência de 5 anos e outra de 7, mas não necessariamente isso é um fator que poderia definir por que uma é melhor ou pior. Exato. Tá? Então, às vezes, em 5 anos, você trabalhou exatamente com o que seria necessário para aquela vaga. Então, são elementos e a inteligência artificial precisa ter bastante cuidado para usar isso, mas se você tem esses parâmetros, e vale a pena você fazer esses experimentos, tá? Use a inteligência, mas não como oficial, mas busque ver depois quais são as anomalias, o que faltou ali naquela amostragem e aprenda com isso, para que você construa cada vez mais inputs melhores. Boa. E você falou aí também de umas questões comportamentais, fazendo um acréscimo aqui, cara, seguinte,
não só os CMOs, né, mas isso envolve a todo tipo de liderança, pensa em um CMO tradicional há 20 anos atrás, beleza? De uma grande corporação que tem dezenas e dezenas, às vezes mais de 100 pessoas atuando em um departamento de marketing. Esses C-levels do passado, eles eram muito distantes das pessoas, né? Claro, generalizando, às vezes você podia ter uma exceção ou outra, mas os caras eram muito distantes. E, assim, um movimento que é muito positivo, que a gente vem observando cada vez mais, é essa aproximação do C-level com o seu time, né? Você falou sobre entender ali as necessidades, entender as dores. A gente fala de personalização das marcas com relação aos clientes, mas nós precisamos também trabalhar com a personalização dentro das organizações, né? Então, quando você pega... Eu gosto muito de um exemplo que é do Eduardo Tracanella. Ele é CMO do Itaú e não precisa nem falar, né, de todas as estratégias de marketing fenomenais que o Itaú tem, tanto do ponto de vista, digamos, do marketing tradicional, quanto de inovação digital e etc. E se você entrar no LinkedIn do Eduardo Tracanella, Saulo, você vai ver que ele é um entusiasta de cultura, cara. Os posts dele, ele sempre relaciona as campanhas. Pensa, você faz campanha com Marcos Mion e Sylvester Stallone. Você faz campanha com a Madonna, que foi agora uma ação fenomenal. Parabéns, Itaú, que eu fiquei impressionado com essa ação que vocês fizeram. E se ele fosse o CMO clássico, por exemplo, poxa, né, eu vou ganhar prêmios, a atenção vai toda para mim, eu sou um cara fora da curva e etc. Cara, ele sempre volta para o time. Ele sempre traz as pessoas no perfil dele, parabenizando, dizendo que essas pessoas são extremamente talentosas. Ele marca um por um dessas pessoas, né, que participam dessas campanhas. Então, esse é um grande exemplo de um CMO, de uma CMO da atualidade. Uma pessoa que se importa e personaliza de verdade dentro da sua organização. Então, essa questão de talentos, né? A gente falou do turnover. Quando você se importa de verdade, cara, o seu turnover ele vai diminuir bastante na sua equipe. Muito bem colocado. E nessas nossas andanças aí, né, com o Neil Patel, a gente já conversou com muitas pessoas, enfim. Mas uma coisa que a gente consegue ver sempre, e eu vou citar o nome de um querido personagem da nossa história do empreendedorismo brasileiro, Flávio Augusto. Quando você conversa pessoalmente com ele, você vê duas características, e aí trazendo para essa realidade do CMO, né, você vê o tanto que ele tem de competência no que ele está falando. Então você imediatamente assume uma postura de admirador para o que ele está trazendo de conteúdo, mas ao mesmo tempo humildade. E aí você vê como que uma pessoa daquele nível consegue manter duas características que são complementares, né? Mas muita gente não consegue lidar. Às vezes, quando o cara é muito foda, muito competente, ele fica arrogante. Né? Estrela. Isso, e aí acontece o que você citou, que é justamente esse afastamento, né? Ele vira a estrela, né? Mas quando você passa desse nível somente da competência e você vem para a área de resultados e etc., você vê que você não faz nada sozinho. Sim. Você vê que uma WhatsApp é uma empresa de milhares de pessoas, né? E você começa então a perceber que, sim, a sua humildade vai atrair muito mais talentos, pessoas que querem ficar do seu lado, e esse crédito, né? Esse reconhecimento é realmente um fator de retenção absurdo. Então, obrigado aí, Flávio Augusto, pelas oportunidades que tivemos de nos encontrar aí, e nos vemos em breve, amigo. Muito bom, muito bom. Então, não se esqueça, soft skills conta muito
para nosso estilo de liderança da atualidade. Então, vamos lá. Saulo Medeiros, comportamento do consumidor. Vamos lá. O CMO, né, ele está fazendo marketing. Eu gosto da palavra marketing, porque no inglês o ing no final significa alguma coisa é um verbo, né, de ação, alguma coisa assim. E o marketing nada mais é do que esse mercado, market, em movimento. Marketing. Ok? Então você está fazendo o mercado, você está criando o mercado. E desse ponto de vista, o marketing ele precisa de observar as tendências do consumidor, porque o consumidor transforma o mercado. Então, outro dia foi muito interessante que apresentei as ferramentas de inteligência artificial para minha família, assim, num almoço qualquer. E dali a um tempo, meu pai falou assim: Saulo, eu não estou mais usando o Google, eu estou usando só o ChatGPT. Uau! Eu falei assim, nossa, que mudança. Que é uma pessoa normal, não é um heavy user, não é um viciado, não é aquele cara nerd. Sim. Mas ele viu a qualidade das respostas para várias dúvidas que ele tinha. Então, isso é uma mudança do comportamento do consumidor. Haja visto a necessidade imediata que o Google teve de trazer as respostas generativas para os resultados de busca do Google. Porque todo mundo estava indo para o ChatGPT para responder as perguntas. Sim. Se o Google não fizesse isso, então olha só como que o comportamento do consumidor muda os produtos e muda a forma de você fazer o seu marketing. Então, muitas marcas gigantes olharam para o TikTok no início da plataforma com muito preconceito. Mas, assim, em pouco tempo eles tiveram que se adaptar, tiveram que criar uma estratégia para usar essa plataforma que tem um alcance potencial gigantesco. Né? Não somente na criação de conteúdo, mas nos anúncios e etc. E igualmente a isso, recentemente a gente fez uma pesquisa sobre as plataformas que traziam maior retorno de investimento num período de tempo, avaliando em torno de 30 anunciantes. E a gente viu que o melhor retorno de investimento, ROI, veio da plataforma X. Olha só, é uma coisa que às vezes o CMO não está olhando. O CMO está onde? Ele está no Instagram, porque todo mundo está lá, mas ele esquece que o ROI dele precisa de uma certa diversificação. Sim. Para que você consiga mais resultado para a sua marca. Ok? Então, o seu budget hoje, ele depende muito da sua própria atuação como CMO. Porque se você propõe um teste desse e ele vai bem sucedido, o que acontece com o seu budget? Ele é elástico, ele fala assim, bom, talvez eu consiga um pouco mais. Se você, por outro lado, continua fazendo as mesmas coisas, talvez você vê o seu retorno de investimento caindo. Então, você precisa de entender o que está acontecendo, aonde que você precisa de adaptar, onde que seu mercado está adaptando, do ponto de vista de consumo, e você agir de acordo com isso. Tá. Essa questão de analisar a parte qualitativa também, né, do comportamento do consumidor. Vocês têm analisado também algumas ferramentas e tal. Você indica algumas ferramentas que os CMOs podem usar para fazer esse tipo de análise? Boa pergunta. A ferramenta mais simples que eu vi hoje e super fácil de usar é uma ferramenta que se chama Answer the Public. Recentemente adquirida pela NP Digital, né? É uma ferramenta hoje nossa, mas ela não era nossa, não. A gente adquiriu essa ferramenta, não fomos nós que criamos essa ferramenta, mas a gente adquiriu justamente pela quantidade e qualidade de insights que você pode ter sobre
a mudança do comportamento do consumidor. Vou explicar em linhas gerais essa ferramenta, ok? Ela pega uma palavra-chave e analisa todas as buscas relacionadas com aquela palavra-chave. Exemplo, marketing. Como fazer marketing, o que é marketing, por que marketing funciona, quais as melhores práticas de marketing, todas essas buscas relacionadas, ok? E te mostra qual é a tendência atual para essa palavra. Mas se você cadastrar essa palavra na sua conta, você consegue acompanhar a mudança da tendência de busca para outros termos dentro dessa variação. Então, imagina que você vê que na palavra marketing apareceu um termo novo. Ok? Sim. O Gen Z Marketing, o New Gen Marketing, né, que está sendo muito falado agora. Next Gen Marketing. Né? Então, isso são tendências de busca que os usuários estão mostrando para a sua marca. Tá? E não somente no marketing, você pode escolher qualquer palavra-chave de qualquer nicho. Essa ferramenta Answer the Public, ela vai te dar uma quantidade de insights absurdas. É claro que você pode usar outras avançadas, tipo se sua empresa tem acesso ao IBM Watson. Claro que você pode usar. Se você tem análise de sentimento de outras fontes históricas, você pode usar, mas ferramentas estão ao alcance de todos. Answer the Public, seu Google Analytics, Google Search Console vai te mostrar tendências de busca, variação nessas tendências. O próprio Answer the Public vai te dar isso também. Mas, enfim, hoje a busca ela é um item fundamental para analisar o comportamento do consumidor. Não somente a busca no Google, tá, pessoal? Mas busca nas redes sociais, busca em outros apps, tá? Muita gente usa, por exemplo, uma livraria gigantesca que a gente tem, que a gente atende no Brasil. Eles têm terminais de atendimento dentro das suas lojas. E quando vem alguém e procura por um livro, ele fala assim, por exemplo, você quer comprar um livro, né? Você fala assim, você tem o Pai Rico, Pai Pobre aí, o livro? Se o cara vai lá no terminal de atendimento e digita Pai Rico, Pai Pobre, o sistema identifica que aquele livro está sendo buscado. Quanto mais pessoas cheguem nessa livraria e pedem por esse livro e o atendente vai lá e busca, mostra internamente no back-end, no back-office dessa livraria gigantesca, quais são os livros que ela não pode deixar de ter e quais são as buscas. Então, a busca hoje, ela mostra essa tendência. Então, por isso você tem que estar muito ligado nessa... E ao longo da jornada de compra, a busca muda. Né? Isso assim... É fantástico essa análise, né? A gente viaja, mas é muito interessante. E a busca demonstra justamente isso. Qual a sua intenção quando você busca, né? Diferentes buscas mostram diferentes intenções. Então, comece pela busca, né? Todas as marcas todos os CMOs deveriam ser experts na busca sobre o seu produto durante toda a jornada de compra. E isso é super acessível. Todo mundo pode fazer isso. Então, eu sugiro o monitoramento das buscas como um fator fundamental para a análise de comportamento e tendência do comportamento. Muito bom. E você falou dessa livraria. O que uma busca antes era só por causa de estoque, né, cara? Tipo, você tem o Pai Rico, deixa eu ver. Não, tem na loja tal. E ponto final. Pronto. Cara, isso é uma riqueza de dados absurda e você pode cruzar isso com interesse local, né, daquele em um shopping ou por bairro, por cidade, por país e com isso fazer uma série de análises. Isso é fascinante, cara. Um projeto que a gente fez para uma marca de varejo gigantesca também. A gente simplesmente chegou nesse e-commerce que faturava milhões e
fez uma alteração na forma com que o Google Analytics traqueava as buscas dentro da plataforma de e-commerce. E aí a gente começou a ter um relatório das buscas internas dentro do e-commerce sobre todos os produtos. Cara, a gente entregou esse relatório e foi transformador, porque uma coisa é a busca no Google, outra coisa é a busca dentro da sua plataforma de e-commerce. Uhum. Então, quando a pessoa está ali, ela tem novas ideias, ela quer novos produtos. Às vezes tem um produto que não está no seu mix e a pessoa está procurando, é um produto complementar a algo que você vende. Entendeu? Então, sim, são pequenas adaptações que você consegue perceber na busca. Tá? Então, tá aí mais uma ideia para todo mundo que trabalha com e-commerce e tem uma caixinha de busca dentro do seu site. Aquela caixinha de busca tem um tesouro gigantesco de receita para vocês. Então, aproveitem os relatórios das buscas internas aí na sua plataforma para avaliar justamente essa característica do comportamento do consumidor. Maravilhoso. Bom, nós temos ainda mais 5 itens fascinantes. Continue com a gente. E agora a gente vai falar de criatividade e design. Esse tema tem sido muito discutido, né? Dada a inteligência artificial, dado o que as pessoas vêm falando, cara, a substituição do humano, né, é improvável, pelo menos para os próximos anos e etc. Mas nós temos visto, Saulo, um avanço bizarro, cara, nas ferramentas de inteligência artificial. Então, aí eu tenho uma pergunta para te fazer. Se a inteligência artificial, ela hoje consegue ser criativa e um gênio suficiente para programar, por exemplo, uma grande campanha de uma empresa, né? Uma próxima campanha de marca. E aí? Sim ou não? Olha, eu tenho uma resposta pessoal e uma percepção sobre a capacidade da inteligência artificial. Eu acredito que ela deve ser usada para a criação de campanhas, mas atualmente o lugar onde que ela pode ser mais bem aproveitada é para testes. Uhum. Então, eu vou te dar um exemplo. Antes, a gente estava trabalhando no lançamento de um livro para um autor bem conhecido no Brasil e a gente estava no momento de definição da capa desse livro. E antes de a gente fazer, né, a definição total dessa capa, nós fizemos um teste de diferentes capas, com mais de 100 capas diferentes para o mesmo livro, rodando em anúncios, ok? Para saber qual era a preferência das pessoas. E a capa que estava para ser usada era uma, e no final nós mudamos completamente a capa por causa desse teste e dessa sensação, dessa temperatura que você consegue fazer isso antes de lançar de fato um produto. Então, esse foi um exercício que a gente propôs no meio do projeto, não era o escopo do trabalho aqui, naquele momento, mas quando a gente viu essa oportunidade, a gente ofereceu isso, né? E a marca adorou essa proposta e a gente rodou isso, foi muito bem sucedido. Então, mas como você poderia gerar 100 capas, 100 variações de uma capa, Mairinho, uma capa de um livro, com um designer? Ou com 2 designers? Muito tempo, dinheiro. Não somente isso, cara. O seu nível de ideias vai acabando. Uhum. Então, assim, a criatividade da inteligência artificial, ela é instantânea. Claro que é a criatividade de quem dá o input, não é? Sim, sim. Eu tô falando o resultado final. Uhum. Então, assim, e além disso, não é que todas essas capas não tiveram nenhum retoque humano. Tiveram sim. Porque hoje você sabe que a inteligência artificial não consegue fazer letras perfeitamente. Sim. A fonte, às vezes, tem erros de gramática, essas coisas. Então, assim, os designers continuam sendo valiosos nesse processo da criatividade, etc. O humano é principal, mas a produção, a automatização da criatividade
ela pode ser potencializada fortemente com a inteligência artificial. Uhum. Até do ponto de vista de alguns prompts do tipo... desenhe uma capa exemplo de alguns prompts, ok? Dentro desse contexto de capa de livro. Desenhe uma capa semelhante aos 10 best-sellers atuais da Amazon. Se você colocar esse prompt, ou então você baixa as capas e dá baseado nessas capas, construa um conceito. Uhum. Ok? Uhum. Fantástico. Aí o outro prompt é o seguinte, aproveitando a linha visual, mas outra é a seguinte, fugindo completamente dessa linha visual, cria um conceito. Olha. Cara, assim, em questões de segundos você tem, porque a inteligência artificial, ela não trava, ela não tem bloqueio, ela vai chegar num ponto que ela vai te entregar um resultado. Pode não ser o mais satisfatório possível, mas ela é uma produção imediata. Então, essa é a minha opinião. Existem marcas usando inteligência artificial para construir uma campanha do início ao fim. Já existem marcas utilizando isso. Tem um caso famosíssimo aí nos Estados Unidos, uma marca de óculos, que queria fazer uma campanha e, em vez de contratar modelos, eles usaram a inteligência artificial para colocar os óculos dentro de modelos criados pela inteligência artificial num ambiente futurístico. Uhum. Então, a campanha foi muito bem sucedida, a adesão foi muito maior do que o esperado, mas foi produzido sem fotógrafo, só sem modelos profissionais. Uhum. Okay? Então, assim, tem os dois lados da moeda, né? Muita gente questiona a questão dos direitos autorais, etc. Uhum. Mas eu tenho certeza que as regulações estão indo a favor, né? Nesse sentido de harmonizar o que pode, o que não pode, o que é agressão aos direitos autorais ou não. Mas eu vejo que é um lugar que não dá para fugir. Eu vou te dar um outro exemplo em relação a marketing e produto, ok? Uhum. Uma marca de moda bem famosa tinha uma coleção pronta para ser lançada. Os desenhos, aprovação, etc. Os seus diretores, em uma das suas andanças, traz uma ideia nova, só que o tempo de produção do time dele era inviável. O time, então, em conjunto, chega a esse consenso de que eles poderiam usar a inteligência artificial para construir um conceito baseado nessa nova ideia. Uhum. E olha só a importância do consenso, do conjunto. A empresa inteira concordou com isso para que eles tentassem chegar num produto final. Assim, no final, a campanha acabou não sendo lançada, eles usaram o outro conceito, etc. Mas todos os profissionais desse time foram unânimes em dizer que a qualidade que eles alcançaram usando a inteligência artificial foi semelhante à que eles não usaram. Então, assim, Loucura. Isso abre uma porta para a próxima campanha, Uhum. né? Então, olha só como que poderia ser, então, se você tem esse desafio de criar uma campanha, busque auxílio da inteligência artificial, mas abra o jogo para o seu time falando que você está se propondo a fazer isso, né? A empresa inteira precisa de saber disso. Então, são essas oportunidades aí que a gente está vendo na área de criatividade em relação à inteligência artificial. Recentemente, agora, no Rio Open, o Santander, que tem o direito de uso da imagem do Nadal, escolheu, de propósito, usar uma imagem gerada por inteligência artificial, usando as características do Nadal,
ao invés de usar a própria foto do atleta. Com os direitos de usar. Com os direitos. Eu tinha uma escolha. Eu posso usar a cara do Nadal ou uma imagem gerada de inteligência artificial do Nadal pro meu comercial. Eles escolheram uma imagem gerada por inteligência artificial para estampar na campanha no Rio Open. Cara, eu não sei se é só o Rio Open ou qual a extensão dessa campanha, mas o recall de mídia espontânea que isso gerou para o Santander, cara, você não tem ideia. E jamais alguém daria uma notícia só porque você está usando o atleta tal como garoto propaganda de sua marca. Isso não gera mídia espontânea. Mas você optar, isso foi genial, né? Por usar uma imagem gerada pela inteligência artificial no lugar da imagem do cara, sendo que você tem o direito de uso. Muito louco, cara. É assim, é o início dos novos tempos em relação a explorar isso a favor do seu marketing. Muito bom. E ainda um pouco ligado a essa questão de criatividade, mas já partindo para o próximo ponto aqui, meu caro, influência, né? Algumas marcas vêm criando influenciadores virtuais. E aí, cara, como que é a percepção de marca? Isso pode ser um tiro no pé? Isso faz sentido? Eu acho que é uma tendência inevitável que muitas marcas vão acabar fazendo. Existe uma cultura de um avatar, né? E quando eu falar essa palavra, todo mundo vai cair a ficha. Todo time de futebol tem um mascote. Ok? Por que sua marca não poderia ter um bichinho, a própria Magalu, né? Que é a personificação da Magazine Luiza, né? Mas ela é totalmente virtual, né? E ainda mais com chatbot, enfim, facilitando muito o atendimento, né, de demandas e etc. Acho que o avatar virtual ele é inevitável. Então, o mais importante é você testar isso com sua audiência, ver se isso não é para qualquer marca, sabe? Você querer ter um mascote não é simples assim. Imagine que o esforço que você faz para consolidar uma marca é absurdo, né? O tanto que você gasta de dinheiro com marketing para fazer isso. Agora imagine que além da sua marca você tem um mascote. Então, sim, muitas vezes o mascote ele pode te puxar para baixo, mas tem mascotes que impulsionam a marca fortemente. Quem é do marketing digital vai lembrar do robozinho do Moz, né? Sim. Então, a Moz tem aquele robozinho que ele é muito famoso, né? O próprio Android, né? A marca do Google, né? Android, tem o seu mascote. Nada impede deles fazerem. E tem mascotes icônicos, né? Que são aquele clips do Word, que todo mundo detestava lá no Word 95. Ficava no cantinho da tela. Mas agora imagine hoje, os nossos filhos abrindo um documento, né, de Word e sem ter que digitar para escrever um documento. Só conversando com o avatarzinho. Sim. Né? Então, assim, eu acho que isso é inevitável, tá, Mairinho? Que até com a questão dos dispositivos de realidade aumentada, né? Computação espacial, que é o nome que a Apple está dando, né? Hoje o espaço de uma sala, né, com óculos, ele vira um computador a 360 graus, né? Então, eu acho que isso é inevitável e a interação com esses avatares, ela tem algo de diferente, porque quando você vê... quando você adiciona o elemento de anonimato numa relação, você desbloqueia certas travas sociais que você, às vezes, toma até um susto,
né? Quando você pode fazer críticas anônimas, o que vem de troll é assim, uma coisa de louco. Agora, quando você coloca também um personagem virtual na sua marca, aquilo não é uma pessoa. Tem uma certa identidade. Então, assim, você cria um universo ali de possibilidades que você pode usar até para testar conceitos novos, sem necessariamente agredir o seu posicionamento de marca. Uhum. Ah, não, isso foi nossa persona virtual. Foi um teste, né? Então, você abre essas possibilidades. Eu vou dar 2 exemplos no mercado de moda, tá? A Prada, recentemente, fez uma campanha com Perfume, né? com o seu avatar, né? Para o lançamento de um perfume, ok? E um outro, a Gucci, ela lançou uma linha exclusiva que estava disponível, sabe aonde? Somente. Essa linha estava exclusiva somente para um joguinho de celular. Você não podia comprar a roupa, você só podia vestir o seu personagem com aquela roupa. Foi tão bem sucedido que houve uma pressão do público, consumidor, altíssima para a marca produzir aquelas roupas. Olha que loucura, de cara. tanta adesão que teve. E aí a gente vê como que é importante, como que a relação com uma realidade virtual, ela é algo desejável, tá? Então, assim, esses influenciadores são grandes precursores de muito retorno de investimento de marketing. Eu sou muito a favor dessa ideia e acho que vale a pena você, né, na sua marca, explorar isso. Muito bom. Muito bom. E excelentes exemplos. Fantástico! Agora, esse assunto, cara, ele é muito polêmico. A gente ainda não tem necessariamente todos os avanços que a gente precisa, mas, enfim, vem avançando, que é o aspecto de compliance, né? A regulamentação. Então, assim, claro, né? Nós aqui não somos especialistas jurídicos, um escritório de advocacia, então longe de nós trazer esse aspecto, né, de leis e tal, mas do ponto de vista de marketing, Sim. marcas, campanhas e etc., e inteligência artificial, nós, né, precisamos estar atentos com relação a isso e você, CMO, também precisa estar relacionado. Você, CMO, precisa se atentar a isso. Então, Saulo, como lidar com isso hoje do ponto de vista do marketing, né? Para você não ferir a sua marca, para você não ir além do que você deveria. Muitas vezes não vai existir uma regulamentação em cima daquilo, mas vai ter um bom senso. Enfim, como lidar com isso hoje? Olha, a primeira coisa, você precisa de ter um guia, né? Uhum. Mas a segunda coisa é você saber que esse guia vai mudar o tempo inteiro. Então, o compliance e o marketing é uma relação bem orgânica. E, na minha opinião, na nossa experiência, todas as campanhas deveriam passar por um compliance assessment. Então, no momento de que você está criando, você chama o compliance e fala assim, tem algum problema de eu criar isso? Uhum. Ou quais são os riscos que a gente corre se a gente criar isso dessa forma? Você tem sugestões de como poderia ser diferente? Ok? Beleza, esse é o seu relacionamento com o departamento de compliance. Mas se você é um marketing avançado, sabe o que você faz? Você pega um modelo de GPT, por exemplo, treina esse modelo com todas as suas regras de compliance. Faz esse modelo privado, só para o seu time de marketing. Ok? E quando você tiver a ideia de uma campanha, roda essa ideia contra esse GPT, que vai ser o seu compliance step 1. Uhum. Né? É o seu primeiro cheque de compliance. Muito beleza? boa essa, cara. Faça isso. E aí, depois disso, apresente para o seu compliance. Fala assim, olha, o meu primeiro cheque de compliance, ele passou. E faça depois, né? Faça o seu compliance ciente desse modelo, né?
para que ele comprove e ele te ajude a atualizar, né, o seu modelo. Então, é usar a inteligência artificial, treinar essa inteligência para que ela seja capaz de criticar, né? Porque uma coisa é você ter um pushback de um compliance no início da campanha. Outra coisa é quando tem criativo, copy, tudo criado, chega o compliance e fala, a gente não pode falar isso. Cara, isso é um transtorno. Assim, é um impacto financeiro. Então, a gente precisa de ter esse compliance check. E instituições que têm processos mais avançados, tipo instituições financeiras, elas têm usado inteligência artificial para fazer check de compliance. Bancos fazem isso, usam isso e são capazes de identificar dezenas, centenas de milhares de dólares de fraude ou de inconformidades usando a inteligência artificial. Tá? Boa. Hoje, por causa das fraudes, né? Quase toda confirmação que você tem é de confirmação facial. Mas você já viu? Eu acho que o Bradesco usa isso. Você já viu que algumas vezes ele fala assim, coloque a câmera no seu rosto, etc. E aí acompanhe, e aí tem uma barrinha de tempo, assim, e aí no final ele fala assim, sorria. Aí você tá bem olhando ali, aí você... Fica horrível, né? Fica péssimo. A pessoa acha que tem que ficar bonito, né? Que a empresa quer que você sorria, mas não é. Sabe o que isso identifica? Se você não pegou uma imagem, uma foto, ou até um modelo 3D daquela pessoa e não está tentando se passar por ela. Então é muito difícil você pegar isso numa foto. Não tem como você fazer a foto sorrir, né? Então, mas só para a gente ver a capacidade que um compliance com a inteligência junto com o marketing podem atuar, né? Enfim, eu acho que isso resume um pouco aí das capacidades desse tópico aí e tudo mais, mas tem outras coisas, né, que as pessoas podem explorar nesse... Cada compliance tem um detalhe, né? Cara, ano que vem faz 10 anos que você vem mudando minha vida, você sabe disso, né? E mais uma vez você mudou minha vida de novo, porque eu tenho um aplicativo de uma corretora e eu fico voltando toda hora, porque eu fico todo borrado na hora que eu vou sorrir. E agora... é justamente isso que eles estão procurando. Mudou minha vida. Você não precisa fazer um sorriso bonito. Muito obrigado. Eu não preciso fazer um sorriso bonito. Eu quer saber que você mexe. Assim, ó, mexe a boca, não é mexer para um lado e para o outro. Você tem que mexer sua face, você tem que mexer. Muito bom, muito bom. Saulo, sobre tomadas de decisão, né? Só fazendo de novo uma comparação com campanhas lá do passado, né? Mais tradicionais e onde o ritmo ele era menos acelerado, você tinha muitas vezes um mote para se trabalhar, né? Às vezes durante um ano, um semestre, e dificilmente você fazia ali ajustes de campanha tão complexos, digamos assim, né? Claro, você podia fazer um ajuste ou outro, mas muitas vezes até planejado esse ajuste, né? Falando, no segundo mês nós vamos fazer isso, no terceiro mês aquilo. E hoje, com essa quantidade de dados e esse mundo completamente acelerado com o digital, cara, as tomadas de decisões dos CMOs, elas precisam ser muito rápidas. Diante de um lançamento de campanha, algo que não deu certo, uma venda de um produto e etc e tal. Então, entrando nesse assunto aqui sobre decision making, o que o CMO da atualidade precisa se atentar com relação a isso? Primeiro, essa lembrança do mote, né, da campanha, do slogan ou daquele... coisa é muito forte e até hoje existe isso, né? É uma coisa bem legal. Mas com a digitalização do marketing, quanto mais digital, mais flexível e mais adaptável. Claro que é impossível possível não, né? É difícil você adaptar um outdoor, né?
Mas e a out of home? Digital out of home. Você atualiza imediatamente. Na hora. Imediatamente. Não sei se você já reparou, mas em algumas out of home, aquelas televisõezinhas ali, tá? Repara pra você ver isso, Mairink. Algumas delas têm uma câmera que começam a fazer, sabe o quê? Eye tracking. Pra saber se você tá olhando pro anúncio em cima ou pela descrição embaixo. Olha. Isso, cara, é análise de dados. Aham. Né? Então, só trazendo aqui, né, esse paralelo, mas vão para a sua campanha hoje, na prática, sua campanha está na rua, está rodando, você tem um mote. Cara, se essa campanha não está dando certo, você consegue pivotar baseado em dados. E você consegue, junto com a inteligência artificial, ter ideias de opções que você pode ir, joga na mesa com o seu board e define qual é a prioridade. Se você tem que adaptar uma campanha, isso aí é uma fase depois que você lançou a campanha. Mas você já pensou em usar os seus dados de campanhas previamente ao lançamento da sua próxima campanha? Uhum. Então, se você pegar nos últimos 2 anos, aí vou trazer um exemplo prático, ok? Quando a gente começou a fazer o nosso primeiro webinar na Neil Patel, foi em 2021. Ou seja, 2024 a gente tem 3 anos aí de dados sobre webinários. Nós começamos a analisar esses dados e ver qual era a tendência, quais eram os webinários que mais geravam engajamento, mais geravam receita e etc. Uhum. E a gente começou a observar uma tendência com isso. E no último ano, né, assim, o resultado de receita vindo dos webinários só tem aumentado. Por quê? Porque a gente usa os dados. Uhum. Mas, nesse ano, o Neil quis propor algo diferente. Olha só o que ele fez. É genial, né? Cabeça do cara. Mas ele falou assim, olha, Saulo, em vez de a gente só analisar os dados que a gente teve aqui das nossas campanhas, nós vamos fazer um pouquinho diferente. Eu vou colocar no meu Twitter alguns tópicos de ideias sobre o marketing digital, de mudanças e de coisas que estão acontecendo, etc., no meu Twitter. E a gente vai aumentar bastante a frequência do conteúdo no Twitter. E aquelas postagens que tiverem maior engajamento, a gente vai transformá-las em vídeos curtos. E aí começar a divulgar em outras plataformas que não só o Twitter. Então, Instagram, Facebook, TikTok, tudo mais. Se esse tema continuar tendo engajamento, que a gente viu, né, inicialmente no Twitter, aí a gente vai transformar ele num long form, que é um vídeo maior, um blog, posts. E se a gente continuar vendo isso, a gente vai transformar numa campanha de aquisição. Cara, essa inteligência estratégica, todas as empresas podem usar. Mas vamos para o conceito. Qual o conceito por trás disso? Por que isso funciona? Porque você está testando uma campanha antes de lançar ela. Uhum. Então, você só vai lançar uma campanha que tem um potencial de ser bem-sucedido muito grande. Então, assim, nesse ano, a gente praticamente dobrou. A gente estava vendo um crescimento razoável aí de 20%, 30% na receita ao longo do tempo. Mas depois que a gente fez essa mudança, a gente dobrou os resultados. Então, perceba a chance que as marcas têm de pegar todos esses insights de rede social, de usar a rede social como um ambiente de testes, exploração, para gerar campanhas muito mais bem-sucedidas. Uhum. Tá? Se você faz isso manualmente, ok, mas se você faz isso com inteligência artificial, ainda melhor. Você pega os resultados, joga no ChatGPT, manda ele analisar, manda ele te dar insights sobre aquilo, manda ele comparar por que aquilo tem mais chance ou não de dar certo. Não como um oráculo das respostas perfeitas, mas como um colega que vai te dar ideias, né? Então, como um complemento
do seu potencial de avaliação, tá? Muito bom. Eu estou adorando. Eu acredito que você também. Se você tem alguma pergunta, tem alguma dúvida, coloque aí nos comentários que nós teremos o maior prazer em responder. Você tem dúvidas relacionadas à sua estratégia de marketing, nós estamos aqui para responder vocês. Saulo, estratégia, cara. O CMO, também mais antigo, tradicional, ele estava muito ligado ao marketing exclusivamente. E não marketing no sentido amplo, né? Marketing mais no sentido ali de comunicações, campanhas e etc. E hoje, esse profissional ele precisa ir além, muito além disso, né? Então a gente fala hoje de uma estratégia de negócios, de uma visão holística. E a gente vem falando muito sobre o AI-driven também, né? Então, como trabalhar, como o CMO precisa trabalhar na questão da estratégia, tendo uma visão holística com foco em negócios. Muito bem. O CMO do futuro, né? Aquele cara que está preparado para liderar uma marca e fazer um case de sucesso com uma marca, ele precisa de integrar os departamentos. E se você sabe muito de marketing, mas você sabe pouco da sua empresa, do seu produto, etc., não vai adiantar nada, cara. Muitas vezes você vai falhar. Uhum. Então você precisa de ser um especialista no seu produto, mas você precisa de ser especialista em vários departamentos do seu produto. Uhum. Vou te dar 2 exemplos. Vamos para a realidade de quem produz calçados. Ok? Vou pegar Vou sair do ambiente fashion. Vamos para equipamentos de segurança. Tá? Eu produzo calçados. Vou dar um exemplo de uma grande marca aqui, Marluvas. Grande, talvez uma dos melhores produtores de equipamentos de segurança do Brasil. Uhum. Ok? Se você entende marketing e não entende do quanto é necessário você observar a linha de produção de um calçado que foi feito para performance, você está perdendo aí muitas... Mas você precisa não só saber o que ele faz, mas a sua linha de produção é importante. Os seus derivados, a sua matéria-prima é importante. Então, o marketing, o profissional que entende isso, ele vai muito mais além. Porque ele tem o entendimento do produto. Então, se você, bom de marketing, sabe do produto, agora você precisa saber do seu cliente. Como que aquele equipamento vai ser melhor, aquele equipamento de proteção vai ser melhor do que o outro. Por quê? Quais são os elementos que fazem dele um diferencial? Uhum. Se você não é o usuário daquele equipamento de segurança, por exemplo, como é que você vai saber? Você tem que ouvir o que o seu cliente está falando daquele sapato, ou seja, daquela luvas, ou seja, daquele capacete, ok? Então, essa capacidade de navegar em torno de todos esses departamentos é que vai fazer a sua estratégia de marketing bem sucedida. É claro que você vai alinhar isso com os objetivos de crescimento da sua empresa, com as suas linhas de produtos, seus best sellers, mas você também vai perceber tendências de novos materiais que estão aparecendo, pesquisas científicas sobre proteção. Então, você precisa de ter essa visão geral para que você consiga ter uma boa defesa de uma campanha. Né? Então, nesse sentido, né, você precisa de bastante tempo, vamos dizer assim. E como você faz para ganhar tempo? Você tem que ter outros recursos, né? Então, o seu time pode te ajudar a ganhar tempo, a inteligência artificial pode te ajudar a ganhar tempo. Então, tudo isso ao seu favor vai te ajudar a você bolar uma estratégia que seja bem sucedida. Então,
Exemplo, né? Às vezes uma loja física, né? O seu vendedor lá no ponto de vendas tem uma informação que não chega para o marketing. Então, a gente falou de ouvir o cliente, mas também ouvir o seu time interno, ouvir o seu departamento de vendas, o que eles estão recebendo de input ali, como objeções, etc. Uhum. Então, tudo isso vai ajudar a que a sua mensagem de marketing faça um desejo tão grande, ele ative uma dor tão grande, uma necessidade tão grande para o seu produto, que a venda fica mais fácil, né? Então, sempre gostei de ver o departamento de marketing nas empresas no facilitador de vendas, né? O marketing ele tá para isso, né? Para você descobrir novos produtos, você faz marketing. Para você entender sobre aquele produto, você também faz campanhas de marketing. E para você vender de fato, né? Fazer um processo de transição entre a necessidade e a confiança para você comprar. Então, é isso. Se você tiver essa intenção no seu marketing, com todas essas habilidades outras que a gente descreveu aqui, realmente você tem tudo para fazer uma boa estratégia. Maravilhoso. E agora, cara, eu vou fazer igual aqueles apresentadores de TV. Eu vou olhar ali direto na câmera, no seu olho. Essa câmera não tem zoom, não, mas eu ia fazer assim, ó. Vem cá, vem cá. Aproxima aqui. Aproxima aqui. CEO, não chame a sua CMO ou o seu CMO só para falar de campanhas, só para falar de comunicação, só para falar de publicidade. Marketing é produto, preço, praça, promoção e nunca mudou e eu acredito que isso não vai mudar. A sua CMO, o seu CMO precisa estar conectado à sua estratégia de negócios o tempo inteiro. Tem que manjar de DRE, tem que ter visão holística, tem que escutar o consumidor lá na ponta, tem que conversar com o time jurídico, de compliance, etc. Então, chame o seu CMO, a sua CMO para perto, porque ele ou ela, eles são um dos principais profissionais da sua empresa para o crescimento da sua marca e da sua reputação como organização, beleza? Tá aí, recado dado. Saulo Medeiros, que aula, meu caro. Fantástico a gente ter falado sobre todos esses pilares. Mais uma vez, obrigado por essa maestria que você tem para falar de marketing aqui com a gente. Você está sendo muito gentil comigo. São alguns insights mesmo que nós trouxemos. Claro que eles têm todo sentido, porque eles são baseados em pesquisas e experiências, né? Mas queria convidar a audiência também para trazer alguns insights que não estão descritos aqui e que, óbvio, nós não somos donos da verdade, mas em conjunto com vocês que nós construímos ela. Um prazer estar aqui. Essa função ela também é bem enriquecedora. Tenho aprendido todos os dias, sendo muito bem recompensado por isso. Então, Mairink, a retenção tá alta. Vão com tudo. Muito bom. E até o próximo episódio, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado. Milhões. Milhões. Pessoal, nosso grande objetivo é trazer conteúdo de qualidade para vocês, sem tecniquez e de uma forma que você consiga compreender. Então, a única coisa que a gente te pede é para curtir esse vídeo, comentar, para nos falar como que esse vídeo te ajudou, porque, consequentemente, você vai nos ajudar a alcançar outras pessoas também.